Alan Gani de volta e para falar de política ainda, só que misturada com economia, né, Gani? Sempre, né? Aliás, aí que fica interessante a economia, quando se mistura com a política, E é difícil dissociar uma coisa da outra, né? Porque as decisões econômicas, elas passam pela política, né? Exatamente. E eu vou falar do presidente Lula, que durante um evento ontem em Brasília, chegou a dizer que banqueiro e empresário não precisa do Estado, mas exigem que o Estado faça sua parte pelo superávit. Você tem mais detalhes sobre isso pra gente, até da repercussão dessa fala também, né? Tem, vamos ver aqui a frase aqui no telão e aí a gente comenta melhor. Os banqueiros não precisam do Estado, mas exigem que o Estado faça superávit primário e coloque à disposição dele bilhões. Na verdade, tem um equívoco na fala dele. Por quê? Porque quando o governo consegue o superávit primário, principalmente pelo lado do gasto público, ou seja, reduzindo o gasto público, significa que está sobrando mais recursos para o setor privado. Em grande parte, o setor privado ele tem uma poupança menor e as taxas de juros são elevadas por conta que o Estado no Brasil ele é tão grande e tão gastador que ele suga recursos do setor privado. É um grande negócio emprestar dinheiro para o governo, comprar títulos da dívida pública. Por quê? Porque pagam juros altíssimos. Só que isso tem um prejuízo para a economia, porque à medida que sobra mais recursos para o setor privado, significa que são recursos que podem ir para investimentos em capital produtivo. Por exemplo, ações, né, como é nos Estados Unidos. Então, é exatamente o contrário. Quando o governo ele se torna fiscalmente mais responsável, significa que ele vai gastar menos, ele vai, com isso, cobrar menos impostos, as taxas de juros de mercado vão ficar menores, porque vai diminuir o prêmio de risco, porque vai sobrar mais recursos para o setor privado. Então, só tem efeitos positivos. Então, ele alfineta o mercado financeiro, mas a fala dele aí está bastante equivocada. Recentemente, não me lembro se foi ontem, Gani, ou antes de ontem, porque eu voltei ontem de férias, impossível ser na terça-feira. A gente chegou a falar sobre a própria Simone Tebet, e não pela primeira vez, pelo que eu me lembro, cobrando do próprio governo que se faça esse ajuste dos gastos públicos, porque o governo não tem como mais aumentar a capacidade de arrecadação, como vinha tentando com propostas aprovadas no Congresso Nacional. E além da meta de déficit zero para esse ano, tem a de superávit prevista para 2025, né? Mas Tebet navega sozinha nesse barco? Eu acho que navega sozinha e o que ela está sinalizando, eu estou querendo pular fora deste barco, estou lavando as minhas mãos, porque ela diz, Lívia, numa mudança da meta para esse ano, para o ano que vem, e diz o seguinte, olha, essa política fiscal baseada na arrecadação, ela exauriu, tem que começar a atacar o gasto. Então ela está lavando as mãos dela dizendo o seguinte, olha, para o mercado, lógico, ela tem pretensões políticas também futuramente, em dizendo o seguinte, olha, a minha parte eu fiz, se o governo não está cumprindo a meta, não é a minha responsabilidade. Então ela já vai ensaiando aí, eu acho que, sair deste barco, uma pulada fora deste barco. Uma previsão, Gani? Talvez uma previsão. Vou me lembrar disso. Obrigada, viu? Bom trabalho.